A hidráulica, né, ela é uma parte da física que estuda o comportamento dos fluidos, seja líquido ou gases, sobre efeito de variáveis, porém não somente a pressão. A pressão é uma das variáveis envolvidas na hidráulica. E nós vimos que nós temos as variáveis da vazão, nós temos a temperatura, temos viscosidade, nós temos velocidade de fluido, nós temos densidade. Então, existem diversas variáveis envolvidas na realidade com respeito à hidráulica e comportamento dos fluidos sobre efeito dessas diversas variáveis. Isso é muito importante para o especialista de hidráulica, porque muitos profissionais, quando eles iniciam os seus estudos, muitos estudantes, quando iniciam o primeiro contato com hidráulica, eles ficam muito presos só na pressão. A visão deles está voltada somente para a pressão. E eles esquecem, assim, da importância das outras variáveis que constituem, na realidade, o comportamento de fluidos. E nada mais, nada menos é de que esse comportamento de fluidos sobre efeito dessas variáveis é o que nós chamamos da hidráulica industrial, que é uma área da física, que estuda exatamente esses comportamentos. Então, definindo isso e fazendo essa revisão, né, nós podemos aqui eliminar essa parte e dizer que isso já foi visto e que nós já reconhecemos, então, que a hidráulica é uma parte da física e que a hidráulica ela estuda o comportamento dos fluidos, seja líquido ou gás, sobre efeito de diversas variáveis, sobre as quais variáveis estamos falando. Diversas, né? Densidade, viscosidade, pressão, temperatura, diversas variáveis das quais nós estaremos tratando ao longo desses estudos que nós estamos chamando aqui de momento, diagramas hidráulicos, ok? E aí, nós também vimos que a pressão atmosférica ela é exercida sobre qualquer corpo que esteja sobre o planeta, né? Então, a pressão atmosférica ela é exercida sobre a Terra, sobre o globo terrestre, e ela é exercida em decorrência da massa dos gases que estão ao redor, né, do nosso planeta. E esses gases, nós vimos que é o oxigênio, o nitrogênio e os gases nobres, aonde 1% são gases nobres, que são gases que não se misturam, 21% o oxigênio e 78% é o nitrogênio. E definindo, então, que quando nós falamos que algo está submetido à pressão atmosférica, nós estamos dizendo que a pressão atmosférica ela equivale ao nível do mar a 14,696 PSI. E PSI ela é uma unidade, né, é uma unidade de medida de pressão. Então, quando nós falamos sobre a pressão atmosférica, nós estamos falando que a pressão atmosférica ela é igual a 14,696 PSI, sendo que PSI é uma unidade de medida de pressão, ok? E PSI significa, né, libras por polegada ao quadrado. Isso significa PSI, tá? Então, nós podemos colocar libras por polegada ao quadrado, ok? Então, isso seria PSI, tá? Essa expressão libras por polegada quadrada é unidade de massa dividido por unidade de área. Então, força dividido por área. Então, observa também que libras pode estar sendo expressado por libras por POL. É muito comum também ser expresso polegada ao quadrado dessa forma, tá, ok? Pode acontecer de alguém tentar se expressar ou escrever dessa forma e não ser corretamente interpretado. Então, tanto PSI, libras por polegada ao quadrado, libras por pol ao quadrado, nós estamos tratando da mesma coisa, que é a unidade de PSI. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica exercida sobre qualquer objeto, sobre nós, é equivalente a 14,696 libras por polegada quadrada, que é uma unidade de pressão. Nós vimos aqui também que pressão é igual a força dividido por área. Então, nós vemos aqui que nós temos 14,696, que é uma unidade, né? É um número, mas aqui só estamos tratando de número nesse momento, porque nós não colocamos nenhuma unidade de medida. Então, é só 14,696. Mas 14,696 o quê?
O quê? Se eu falo só libras, 14,696 libras, aí eu estou falando de unidade de massa, né? Aí eu estou dizendo que isso aqui é uma unidade de massa, tá? Mas é 14,16 libras dividido por quem? Por polegada ao quadrado. Por isso a unidade de área, ok? Então nós temos aqui a força, que é a libra, dividido pela unidade de área, que é a polegada, ao quadrado, ok? Então aí nós vemos exatamente a fórmula de pressão que está aqui embaixo. Aí isso pode ser afirmado, porque nós temos aqui força, que é em libras, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos a força, que é em libras, tá? E sendo expressado por unidade de área. E a área nós temos polegada ao quadrado. Aqui, que é a expressão da área, afirmando, então, que nós estamos tratando de unidade de pressão. É muito comum também, a gente fala o seguinte, poxa, o seu automóvel, né? Um automóvel, geralmente, quanto que o cara pega e calibra ali o pneu do automóvel dele? Com quanto que ele calibra ali o pneu, né? Então, a gente fala, poxa, o pneu do seu carro você calibra com quanto? Aí o cara fala, meu fabricante determina 30 libras para que eu calibre o pneu do meu automóvel. Aí o outro fala, não, o meu automóvel, o fabricante diz que é 35. O pneu do meu carro é um Pirelli, é um Michelin, e determina 40, o outro 30, o outro 38. Cada fabricante determina um valor. Mas 38 o quê? 40 o quê? 38 é só uma unidade. Mas relacionado a que tipo de medida? Se o cara fala 38 libras, é um equívoco. É muito comum se falar, o pneu do meu carro se calibra com 38 libras. Só que libras é somente unidade de massa, força. E libras não é unidade de pressão. Para que seja unidade de pressão, eu preciso informar que é libras por polegada ao quadrado, porque aí sim é unidade de pressão. Tá? Isso é importante saber, porque em um processo seletivo, em uma entrevista, pode ter uma resposta lá, e vamos dizer aqui que diga lá para você assim, marque a alternativa correta. A pressão atmosférica ao nível do mar equivale a quantos PSI, ok? Equivale a quantos PSI. Aí o cara pega e diz que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale à questão, né, ele vai lá e bota lá que equivale, na realidade, à questão C, né, ele bota lá que a questão C é a questão verdadeira, porque a questão C está dizendo que é 14,696 libras, e ele diz que a questão C está correta. Né? Na realidade, 14,696 libras só é força, não é pressão. Está faltando a unidade de área aqui. Então, se nós tivéssemos lá, né, nesse teste, nessa avaliação, uma outra questão, uma outra opção, uma outra alternativa, né, que fosse lá a questão D, informando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 14,696 libras, né, libras por polegada ao quadrado. Agora sim, a questão verdadeira é a questão D, porque se você observar a fórmula de pressão, nós temos força, unidade de força, que é o libras, nós temos a expressão de divisão, dividido por unidade de área, que é a polegada elevado ao quadrado. Tá? A polegada é a unidade de comprimento, né? E essa unidade de comprimento elevada a 2, ela se torna unidade de área, ok? Então, é importante observar que quando um pneu de um automóvel é calibrado, na realidade, nós não calibramos ele em libras, nós calibramos ele em libras por polegada quadrada, que é a unidade de pressão. E é muito comum as pessoas falarem, não, é 35 libras. Isso é muito comum de falar dessa forma. Okay? A outra questão aqui é o copo. Né? O copo com fluido, ele é um recipiente. E na hidráulica, né? O recipiente em si, né? É o que nós chamamos do tanque. O tanque hidráulico. Okay? E aqui é um símbolo, né, do tanque. Ó. É o símbolo do tanque. Okay? Então, na simbologia de hidráulica, tá? E nós vamos falar depois das normas, vamos tratar sobre essa questão de norma. Qual é a norma que
determina padrões de simbologia hidráulica. Isso nós vamos tratar mais lá na frente, em outros vídeos, ok? O foco aqui agora é você entender que o tanque hidráulico ele é simbolizado dessa forma aqui. Então, se eu peço para uma pessoa, olha, esse copo tem um fluido e eu gostaria que você simbolizasse ele para mim em um diagrama hidráulico, em simbologia normativa de diagrama. Eu posso afirmar que esse copo ele está retendo um fluido. Eu posso afirmar que o fluido, que é um líquido, né, não é um gás, ele toma o formato do recipiente que ele está contido, e a gente pode observar isso acontecendo ali. E nós podemos afirmar que esse copo ele está retendo o líquido. Ele não tem nenhum vazamento aqui, ele não tem nenhum furo para que o líquido não fique retido nele, ele está retendo o líquido. Então nós podemos afirmar que esse reservatório, que é o copo, ele está fazendo a função de um tanque. E ele pode sim ser representado por intermédio dessa simbologia, que é a simbologia de um tanque aberto. Observa que esse camarada aqui é a simbologia de um tanque aberto. Então quer dizer que existe simbologia de tanque fechado? Sim, existe a simbologia de um tanque fechado. Então aqui nós estamos tratando porque o copo ele está aberto, olha. A pressão atmosférica está sendo exercida aqui, ó, na face do fluido. Okay? Então nós temos a pressão atmosférica sendo exercida na face do fluido, como nós temos a pressão atmosférica sendo exercida dentro do canudo aqui, que está dentro do copo. Tá? E a pressão atmosférica ela é exercida em toda a face do fluido, em mesma intensidade, tá? Em todas as direções, porém, sempre perpendicular, sempre 90 graus, nunca fora de 90 graus. Okay? Por que isso é importante? Às vezes a pessoa não consegue compreender no início a importância de se compreender o que significa a pressão atmosférica, que nós já falamos aqui que é, né, o peso da massa dos gases, os gases que estão em volta do nosso planeta, eles exercem esse peso, ok? E aí nós já podemos, então, apagar aqui esse entendimento que o oxigênio, o nitrogênio, os gases nobres, okay? Eles exercem, então, esse peso sobre qualquer objeto que está sobre o planeta e eles mantêm esses objetos e todo o corpo sobre o planeta e não permite, assim, que nenhum corpo saia aí vagando, né, pelo espaço. E essa pressão, ela equivale a 14.696 PSI ao nível do mar. Tá? Então, ao nível do mar, qualquer local no mundo que esteja a nível do mar, a pressão atmosférica equivale a 696 PSI, ok? Que é libras por polegada quadrada. Se nós formos tratar de tanque, reservatório hidráulico na sua simbologia, nós poderíamos falar que isso aqui também seria a representação de um tanque fechado. Olha, tá? Então aqui nós poderíamos dizer que seria a representação de um tanque fechado, aonde o tanque fechado estaria sendo simbolizado desta forma. Isso aqui seria um tanque fechado. Um retângulo e estando totalmente fechado. Um retângulo estando totalmente fechado. Nesse caso daqui, você vê que tem abertura aqui em cima. E esse camarada está todo fechado. Então, ele está simbolizando que aqui é um tanque fechado e aqui é um tanque aberto. Tá? Então, aqui seria um tanque aberto e tanque fechado. Então, nós teríamos aqui o tanque aberto. Teremos aqui o tanque aberto, na sua simbologia. E aqui nós teríamos o tanque fechado. Ok? Então, você observa aqui tanque fechado e tanque aberto, tá? Na sua simbologia. Tá? E o canudo? Quem seria o canudo? Né? O canudo seria uma linha. Uma linha. E nós podemos também afirmar que ele seria uma linha de sucção. Por que ele seria a linha de sucção? E quando o ser humano, né, quando uma pessoa vem e começa a succionar pelo canudo, ele gera dentro do canudo o que nós chamamos de pressão relativa negativa, que é nada mais, nada menos que vácuo. O vácuo é a pressão relativa negativa. Nós vamos tratar agora para que tenha essa compreensão. Observa que nesse momento, nessa imagem aqui,
a pressão atmosférica ela está sendo exercida por dentro do canudo, empurrando o fluido para baixo. Ao mesmo tempo, a pressão atmosférica está sendo exercida na face do fluido, empurrando o fluido para baixo. E aí o que acontece? Ele possui a mesma intensidade, e aí ele se anula. E quando ele se anula, não existe movimento. Isso faz com que o fluido fique parado até a face superior do copo e até a altura do nível da face superior do copo por dentro do canudo, né? E o fluido, ele não sobe por dentro do canudo, ele não vai aqui por cima, por dentro do canudo, e vai subindo ao ponto de cair aqui. Porque a intensidade dessa pressão, que é a pressão atmosférica, e a intensidade da pressão atmosférica que está dentro do canudo, elas são iguais. E uma está sendo exercida contra a outra. Porque quando a pressão atmosférica bate na face do fluido, ela empurra o fluido, fazendo com que o fluido queira subir. E o fluido quer subir, mas ao mesmo tempo, uma mesma intensidade de força reage empurrando o fluido para baixo. Então, se nós temos uma força, ok? E nós temos uma força, e essas forças são de mesma intensidade, elas se anulam e o fluido fica parado. E o fluido, então, não sobe por dentro do canudo, ok? E cai para fora do recipiente, não cai para fora do copo, ok? E para que o fluido, então, suba por dentro do canudo, é necessário se gerar vácuo, é necessário succionar, é necessário, algumas pessoas falam sugar, outro fala, puxa, puxa a Coca-Cola aí, succiona, né? Então, cada um usa o termo. E o que é, então, quando nós falamos sucção? O que seria sucção ou sugar, né? Aspirar, o que seria o significado, então, dessa palavra, assim, sucção? É a capacidade de gerar vácuo. Succionar é quando algo possui a capacidade de gerar vácuo. E se nós formos olhar com detalhe, o que tem a capacidade de gerar vácuo? Okay? Geralmente, o que tem a capacidade de gerar vácuo são bombas, não é isso? As bombas, elas têm a capacidade de gerar vácuo na sua linha de sucção. Por isso que nós chamamos de linha de sucção. Então, quando uma pessoa coloca a sua boca num canudo e ela succiona, nós estamos dizendo que ela está gerando vácuo. E vácuo é uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Então, se nós tivermos um valor de 14 psi ao nível do mar, nós podemos afirmar que nós temos vácuo. Por isso que o nome é pressão relativa negativa. Isso é um pouco complexo, mas é importante falar, porque na hidráulica avançada, o especialista de hidráulica, o cara que ele é especialista em mecânica dos fluidos, ele vai desenvolver projetos, ele vai desenvolver cálculos de projetos hidráulicos, ele precisa ter esse entendimento, esse conhecimento, principalmente porque o entendimento desse conceito ajuda demasiadamente em análise de falha e troubleshoot. Ajuda demasiadamente com relação, por exemplo, a questões de sucção de bombas hidráulicas, resolver problemas que estão relacionados à linha de sucções de bombas. É muito comum um profissional que não tem esse entendimento inicial de uma forma profunda, ele ter muita dificuldade na hora de resolver problemas com relação a, por exemplo, cavitação, aeração, né? Ele passa muita dificuldade em conseguir interpretar problemas semelhantes a este. Então, observe algo. Quando se introduz o canudo por dentro desse copo aqui, é a mesma coisa de instalar uma linha de sucção nesse reservatório que está aqui. E essa linha de sucção se estender até determinado ponto do circuito. E nós temos uma linha de sucção. Mas o que me afirma e nos garante que isso é uma linha de sucção? A norma. As normas que determinam simbologias hidráulicas nos afirmam isso. Ok? Que uma linha contínua, ela simboliza uma reta, aliás, né? Uma reta, ela simboliza uma reta contínua, ela simboliza linhas. Ela pode simbolizar linhas hidráulicas, ela pode simbolizar linhas elétricas. Então, a norma determina isso. Então, nós estamos afirmando que aqui nós temos, por exemplo, uma linha, okay? Um condutor de fluido. Tá? E aqui nós podemos afirmar que nós temos um tanque aberto. Aqui nós podemos afirmar que nós temos um tanque fechado. Okay? Um tanque hidráulico aberto e um tanque hidráulico fechado. Então, quando nós instalamos uma bomba, nós conectamos o tanque,
pela linha de sucção até a entrada da bomba. Essa entrada da bomba, nós chamamos essa entrada de pórtico, tá? Que é o orifício de entrada, o local de conexão da linha de sucção. Esse é o pórtico, ou pórtico de entrada da bomba. Então, pórtico. Pórtico. In, que é o pórtico de entrada. Esse pórtico de entrada na bomba hidráulica, nós chamamos de pórtico de sucção. E nada mais, nada menos é do que o pórtico aonde a linha de sucção vai ser conectada. Então, é uma conexão, uma linha, né, hidráulica que se conecta ao pórtico de entrada da bomba e vai, então, até o tanque hidráulico, para que o fluido seja succionado, okay, e ele venha a escoar para dentro da bomba. Porém, como acontece esse escoamento, né, do fluido do tanque para dentro da bomba, para dentro da câmara de sucção da bomba? Da mesma forma que o fluido sobe por dentro do canudo e vai até a boca do ser humano, quando nós succionamos um refrigerante por um canudo. Nós realizamos a ação de gerar sucção. E sucção é nada mais, nada menos do que pressão relativa negativa. E por que a palavra relativo? Porque na matemática, para que nós venhamos afirmar que um número é negativo, o símbolo de negativo tem que estar na frente deste número. Para que haja uma afirmação, por exemplo, de que um número é negativo, isso na matemática, nós temos aqui, vamos lá, nós temos 1, né? Nós temos 2, 3, nós podemos afirmar que esses números eles são números positivos. Okay? Agora, para eu afirmar que um número ele é negativo, na matemática, é obrigatório que tenha o negativo na frente do número. Por isso, eu posso afirmar que agora nós temos aqui um negativo. Mas um negativo o quê? Não sei, porque aqui não tem unidade. Não tem unidade de medida, é só um número. Tá? Então, um negativo. E quando nós falamos que vácuo é pressão relativa negativa, nós já estamos afirmando que vácuo é pressão. Então, quando nós falamos que vácuo é pressão relativa negativa, nós já podemos afirmar que vácuo é pressão. Isso é uma afirmação, vácuo é pressão. Porém, qual intensidade de pressão que o vácuo é? Ok? Porque 14.696 também é pressão. Só que eu chamo essa pressão aqui de pressão atmosférica. Eu não chamo essa pressão de vácuo. A pressão ao nível do mar, que equivale a 14.696 PSI, eu chamo ela de pressão atmosférica e não de vácuo. Isso significa que quando uma pressão está abaixo da pressão atmosférica, eu já posso afirmar que é vácuo. Exemplo, 14 PSI é vácuo. Só que 14 não é negativo. Não é um número negativo. Porque senão eu teria que falar menos 14. Só que menos 14 é abaixo de zero. Tá? O que nós estamos dizendo é que o valor, a intensidade de pressão de 14 PSI ela é vácuo, pois ela está abaixo da pressão atmosférica. Ela está um valor abaixo da pressão atmosférica. Então, qualquer valor de pressão abaixo da pressão atmosférica é considerado pressão negativa, ou seja, vácuo. E por que que o vácuo é relativamente negativo? Porque eu posso ter vácuo que é realmente negativo. E eu posso ter vácuo que não é negativo. Porém, eu chamo de vácuo porque está abaixo da pressão atmosférica. Exemplo, para simplificar e exemplificar, porque através do exemplo é melhor a memorização. Então, vamos lá. Nós estamos afirmando que vácuo é pressão. Tá aqui escrito que vácuo é pressão. Pois bem, podemos falar que a pressão de 14.696 PSI é vácuo? Podemos afirmar isso? Não. Não, porque 14.696 PSI, ao nível do mar, nós já compreendemos que é pressão atmosférica. Então, eu falar pressão atmosférica, 1 atm, equivale, olha,
um ATM, ATM, aqui, ó, ATM, que é pressão atmosférica, ao nível do mar, equivale a 14.696 PSI. Agora, 14 PSI, 14 PSI, 14 PSI é vácuo? Sim, 14 PSI é vácuo. 14 PSI é vácuo, pois 14 PSI está abaixo da pressão atmosférica ao nível do mar. Porque a pressão atmosférica ao nível do mar é 14.696 PSI. Então é um valor abaixo. Por isso eu posso considerar ele vácuo. Agora observa que menos 14 PSI também é vácuo. Olha lá. Também é vácuo. Agora você compreende que vácuo é, de uma forma mais avançada, vácuo é pressão relativa negativa. Vácuo é relativa negativa. Nem sempre o vácuo vai ser uma medida negativa. Então é relativo. Observa que eu tenho aqui 14 PSI, não é negativo, mas é vácuo. Aqui eu tenho menos 14 PSI e também é vácuo. Tá? Então, às vezes, a gente precisa de um entendimento um pouco mais fino para que a gente consiga ter uma compreensão mais ampla de um conceito. Né? Então, na matemática, para algo ser negativo, precisa ter o símbolo do negativo. Ele tem que ser algo abaixo de zero. Né? 0,01 é, né, negativo, menos 0,01 é um número negativo. Okay? Agora, se a pessoa coloca lá 0,01, já não é negativo. Tá? Isso na matemática. Já na hidráulica, quando diz respeito a vácuo, né, o vácuo é uma pressão relativamente negativa. Né? Ela pode ser negativa mesmo que o seu número seja um número positivo. Okay? Por quê? Porque esse número é qualquer número que seja inferior a 14.696 libras por polegada quadrada, relativa negativa. Tá? Então, isso significa que quando nós succionamos, né, começamos a succionar, e succionar é a capacidade de gerar vácuo. Olha aqui, ó. Succionar é o quê? Capacidade de gerar vácuo. Nós já vimos aqui, num conceito que nós colocamos aqui, que succionar é sim a capacidade de gerar vácuo. Olha lá. Isso é sucção. Tá? Então, quando nós começamos a succionar pelo canudo e nós vamos conseguindo com nossa boca, né, com o nosso pulmão, gerar o vácuo, e esse valor de vácuo começa a atingir um valor igual a 14.696 PSI, e ele começa a baixar um pouquinho, 14.695 PSI, 14.690, 13 PSI, o fluido já começa a subir por dentro do canudo e começa a vir em direção à nossa boca. Tá? Isso porque, nesse momento, como a pressão dentro do canudo se tornou negativa e a pressão externa é positiva, eu tenho agora um diferencial de forças. E quem vence? A pressão atmosférica vence. E a pressão atmosférica começa agora a empurrar o fluido já não consegue vencer, ok? Por resistência, e ele começa a subir em direção à boca da pessoa, porque existe um desequilíbrio de forças. Né? A força externa é superior à força interna que está dentro do canudo. E a bomba, ela faz exatamente a função de gerar vácuo na linha de sucção. A bomba, ela gera vácuo em sua linha de sucção. Ela tem a capacidade de gerar pressão relativa negativa na sua linha de sucção. Então, uma bomba hidráulica, ela tem a câmara de sucção dela, tá? Ela tem a câmara de sucção, e quando ela começa a girar, ela então gera vácuo na sua câmara de sucção internamente, e o vácuo começa a ficar mais negativo ainda, ok? E dessa forma, quanto mais vácuo existir dentro do sistema, mais a pressão atmosférica vai ter condições de empurrar o fluido. Okay? Então, aqui
é a pressão atmosférica, olha. ATM, pressão atmosférica. ATM é uma unidade de pressão atmosférica que equivale a 14,696 libras por polegada quadrada ao nível do mar. E agora, olha o que acontece. O fluido que está dentro do tanque, ele começa a ser forçado pela pressão atmosférica, porque aqui agora eu tenho pressão positiva, e dentro da câmara da bomba, da câmara de sucção da bomba, olha lá, eu tenho pressão negativa. Tá? Essa pressão positiva, ela então começa a forçar o fluido, e o fluido começa a se deslocar, tá? E vai então para o interior da bomba. E da câmara de sucção, esse fluido então vai ser deslocado para a câmara de pressão da bomba, e a partir daí um novo processo se inicia. Isso é o que a bomba hidráulica faz, olha. A bomba hidráulica, ela gera o vácuo. Olha aqui, ó. Ela só gera vácuo dentro da sua linha de sucção, ou da câmara de sucção, né? Então, uma vez ela gerou o vácuo, a pressão dentro da linha, vamos pensar aqui que agora eu vou montar uma tubulação aqui, ó. Aqui é uma tubulação de um determinado diâmetro, olha. Quando a bomba gera vácuo, dentro da tubulação fica com uma pressão negativa. E externamente eu tenho pressão positiva, que é a pressão atmosférica. Se eu tenho pressão atmosférica que é positiva e eu tenho pressão negativa porque a bomba gerou vácuo, olha o que acontece. A pressão atmosférica tem capacidade, tem energia, tem força para empurrar o fluido, vencer a resistência do fluido ao deslocamento, que é a sua densidade, e aí eu também venço as resistências dos atritos sobre a parede do fluido, venço também as resistências com relação às curvas existentes na linha, porque eu gerei vácuo suficiente para que a pressão atmosférica tenha condições de assim o fazer. É isso que a bomba faz. Bomba gera pressão relativa negativa. Qualquer valor abaixo de 14.696 libras por polegada quadrada ao nível do mar, nós podemos afirmar que é vácuo. Tá? E é muito importante compreender como que a bomba se comporta na sua capacidade de gerar vácuo. É muito importante compreender que a pressão atmosférica tem uma função determinante em permitir, em exercer a força necessária para que o fluido escoa para o interior da bomba, e ao mesmo tempo a bomba tem a função primordial de gerar o diferencial de forças. Ou seja, dentro da linha de sucção, precisa ter uma pressão negativa para que, então, a pressão atmosférica tenha condições de vencer a resistência e fazer o fluido chegar na câmara de sucção da bomba. Okay? É por isso que quando se aumenta o comprimento da linha de sucção de forma demasiada, a bomba perde a capacidade de succionar. É por isso que quanto mais curvas se coloca na linha de sucção, mais a bomba perde a sua capacidade de succionar. Também é por isso que quanto mais a gente reduz o diâmetro da linha de sucção de uma bomba, mais a bomba perde a sua capacidade de succionar. Também é por isso que quando nós utilizamos o fluido incorreto, aonde a sua viscosidade é acima da viscosidade recomendada para o projeto do sistema hidráulico, a bomba perde a sua capacidade de succionar. Ela não tem condições de gerar a sucção suficiente para permitir o escoamento, para permitir, então, que esse fluido venha escoar, tá, ok? E chegar até a câmara de sucção da bomba, porque houve um diferencial de forças e a pressão atmosférica vence as resistências e faz com que o fluido escoa e chegue, então, à câmara de sucção da bomba. A gente se vê no próximo vídeo.